Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus e nós temos conversado no livro do profeta Isaías. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5. Mesmo assentados como os irmãos e as irmãs estão, Isaías capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 até o verso de número 5. Vamos fazer a leitura de forma conjunta. Isaías 2, de 1 até 5. Vamos ler todos juntos. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento e rogamos no nome de Jesus que teu Espírito Santo, que conhece a cada um de nós, trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, afastando toda distração e concedendo, Senhor Deus, que nós possamos estar com as mentes, com os corações voltados para o teu trono e que o teu Espírito aplique a tua palavra conforme a necessidade de cada um de nós. Nós pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estivemos conversando sobre o capítulo 1 do livro de Isaías. Então, o irmão, a irmã que esteve aqui presente nos cultos anteriores deve ter lembrado. Nós começamos lá do verso 1 e fomos caminhando, caminhando, caminhando até chegar ao final do capítulo 1 do livro de Isaías. Se vocês notaram, no versículo 1 desse capítulo 2, tem alguma coisa parecida com aquilo que está no capítulo 1, verso 1. Volte na sua Bíblia lá para o capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos aí, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, esse verso primeiro aqui, Isaías 1, ele nos dá uma introdução a todo o livro, né? A todo o livro de Isaías. Ele coloca não só a questão de quem é Isaías, mas também coloca o contexto histórico, ou seja, quando é que ele fez a profecia dele. Está tudo escrito aqui. Quando a gente vai no capítulo 2, verso 1, eu vou reler, nós já lemos, né? Eu vou reler, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Ou seja, dá a impressão de que aqui nós estamos num segundo momento. Isaías teve uma primeira profecia, que é aquela registrada no capítulo 1, nós já conversamos sobre ela todinha até a semana passada, e nós estamos num segundo momento. Ele de novo está dizendo: olha, essa aqui é um segundo recado que eu tenho para dar para o povo de Judá e Jerusalém. Lá no capítulo 1, ele deu o contexto geral em termos de história, né? Ele disse para a gente quais eram os reis quando ele fez as profecias dele. Aqui ele não coloca esse detalhe,
Não dá para a gente datar essa profecia, mas a gente sabe que está no meio daqueles reis ali, né? Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Muito bem. Isaías se apresenta, coloca aí esse texto, e se a gente fosse continuar aqui a leitura, nós vamos ver que esta longa profecia termina lá no capítulo 5. Capítulo 6 começa no ano da morte do rei Uzias, ou seja, nós estamos no começo de uma história que vai continuar até o capítulo 5. Nós já falamos e eu vou repetir mais uma vez, e você vai ouvir mais uma vez domingo que vem, no outro domingo, vai ouvir uma opção de vezes isso daí. Que quando nós chegamos nos livros dos profetas, nós ficamos numa montanha russa. Às vezes nós estamos lá em cima, depois nós vamos lá para baixo. Ou seja, nós às vezes estamos falando uma coisa assim muito boa. Aí no versículo seguinte ele fala uma coisa muito ruim. E a gente tem que de novo descer, e depois sobe, e depois desce. Então, nós aqui estamos num trechinho da profecia de Isaías, desse segundo bloco das profecias de Isaías, em que ele vai falar coisas agradáveis, coisas boas para a gente ouvir, coisas boas para a gente entender e tudo mais. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, verso 2. Comecinho do verso 2 diz assim: nos últimos dias. Nos últimos dias. Essa expressão, últimos dias, é uma expressão que a gente tem que entender à luz do Novo Testamento. Tá? Porque é assim, eu e você estamos lendo a profecia de Isaías. Quando é que Isaías escreveu isso? Olha, faz tempo. Faz muito tempo. Certo? Não vou aqui chutar a data não, mas eu coloco assim mais ou menos uns 800, 900 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023, ou seja, nós estamos 2000 anos depois de Cristo. Quando Isaías escreveu isso, para ele, Cristo e todas as outras coisas que nós falamos de igreja era um futuro muito distante. Ou seja, Isaías olhava dali e dizia assim, gente, isso vai acontecer lá no futuro. Imagina eu falar uma coisa para vocês que vai acontecer daqui a 800 anos. Quer dizer, eu não vou estar aqui para ver, né? Eu posso falar qualquer coisa, porque nenhum de nós vai estar aqui para poder ver se foi, se não foi. Né? Então, quer dizer, então é aquela coisa. Isaías, quando coloca nos últimos dias, ele está falando do futuro. Mas futuro de quem? Toda vez que a gente encontra uma profecia, nós temos sempre que pensar, quando a profecia joga para o futuro de quem? Futuro meu, seu, ou futuro do profeta? Pode ser que isso fosse o futuro dele, não o meu, seu. Era futuro para ele, mas para mim é passado. Nós aqui vamos encontrar várias profecias de Isaías, onde ele vai dizer que se o povo não se arrependesse, eles iam ser exilados na Babilônia. Era futuro para ele. Mas para mim e para você é passado e faz muito tempo isso. Então, quando eu e você chegamos aqui e encontramos essa expressão nos últimos dias, nós temos que lembrar o que o Novo Testamento fala para mim sobre os últimos dias. Hoje pela manhã, na aula de escola dominical, uma irmã fez uma pergunta sobre essa expressão, né, sobre alguma coisa que ia acontecer. E disse assim, olha, mas a Bíblia diz, nos últimos dias acontecerão isso assim. Eu disse, é verdade. E isso, Pedro disse que aconteceu quando? No Pentecostes. Ou seja, alguma coisa que ia acontecer nos últimos dias aconteceu no Pentecostes. Por quê? Porque essa expressão últimos dias é algo que junta desde a vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, se alguém perguntar para você, nós estamos nos últimos dias, você pode dizer, estamos. Com certeza. Nós estamos nos últimos dias. São os dias derradeiros do universo? Não tenho a menor ideia. Você tem que perguntar para Deus, porque Deus disse a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, eu fico no ninguém. Bom, então, vamos lá. Os últimos dias. Então, quando Isaías coloca isso, ele está falando de alguma coisa que iria acontecer no futuro, o futuro dele. Mas para mim e para você, pode ser que já seja passado. Pode ser que seja alguma coisa que começou lá na primeira vinda de Cristo. Muito bem. Lemos aí Isaías capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Miqueias. Pastor, onde fica Miqueias? Olhando aqueles profetas pequenos, entendeu? Então, você passa Jeremias, passa Ezequiel, passa Daniel, aí vem três, vem Oséias, Joel
e Amós. Depois vem Obadias, Jonas e Miqueias. Então, é o sexto dos profetas menores. Então, passa Jonas, logo depois de Jonas, nós temos aí Miqueias. Então, tá, Miqueias, achei Miqueias. E agora, o que é que eu quero? Eu quero Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4. Nós vamos ler 5 versículos de Miqueias capítulo 4. Vamos olhar aí a partir do verso 1 até o verso 5 de Miqueias. Então, Miqueias 4, de 1 até o verso 5. Vamos ler todos juntos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Vocês separaram alguma coisa aí? O que parece? É igual que nem, né? Certo? Você lê em Miqueias, você tem... Peraí, calma, eu acho que eu já li isso. Você lê isso aí, peraí, eu acho que eu já li isso. Certo? Olha, parece que alguém copiou de alguém. Eu não sei quem veio primeiro. Foi Isaías, se foi Miqueias, se Miqueias copiou. Ou se Deus deu a mesma profecia para os dois ao mesmo tempo. Ou em tempos diferentes, eu não sei. Vão ter que perguntar para o Miqueias quando chegar no céu. Miqueias, conta aí, você copiou de Isaías, foi, né? Conta para mim, eu não vou contar para ninguém, conta para mim. É aquela coisa, nós não sabemos, eu só sei o que está na Bíblia. Eu tenho uma profecia em Isaías, lá no capítulo 2, eu tenho uma profecia em Miqueias, no capítulo 4, e elas são idênticas. Eu olho uma, olho a outra, assim, caramba, olha, é igual que nem, ó, fala assim, 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 fala assim, assim, assim. Tem uma palavrinha ou outra que é uma coisinha diferente aqui. Miqueias diz que o povo ia sentar embaixo da figueira, certo? Miqueias é mais relaxado, né? Vai sentar embaixo da figueira, é coisa, certo? Só alegria. Bom, eu não sei, eu só sei que a profecia de Isaías e a profecia de Miqueias são idênticas. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia aqui para Miqueias 1:1, você vai notar uma coisa interessante. Diz aqui, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia aí. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, Horastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Notem aí o contexto histórico, ou seja, quando é que Miqueias faz as suas profecias. Jotão, Acais e Ezequias, ou seja, é quase igual a Isaías. Isaías coloca Uzias aqui, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E Miqueias coloca Jotão, Acais e Ezequias. Você esteve aqui no culto que nós realizamos no dia 1º de janeiro, e nós pregamos em Isaías 1:1. Nós falamos, entre um milhar de coisas, nós dissemos que na mesma época que Isaías profetizou, outros profetas também Deus levantou. Nós citamos vários deles, e um deles foi exatamente Miqueias. Ou seja, Deus levantou Isaías num determinado local, Deus levantou Miqueias em outro local, e eles entregaram a palavra do Senhor, cada um para o seu público específico,
E esta profecia Deus queria que ficasse para um público e para o outro, para mim e para você, registrada em 2 livros diferentes, Isaías e Miqueias. Ok, já vimos essa questão aqui, vamos voltar lá para Isaías capítulo 2. Então, nós lemos aí, não é? Isaías 2, a partir do verso 1 até o verso 5, nós já sabemos que essa profecia faz parte de um segundo bloco de profecias. Nós já sabemos também que essa profecia, igualzinha, quase igual, está lá em Miqueias capítulo 4, então nós já sabemos várias coisas. Já sabemos também sobre a questão dos últimos dias. Podia ser últimos dias, o futuro do profeta, ou podia ser o meu futuro, o seu futuro. Então, agora nós vamos olhar com calma, tranquilidade, açúcar e afeto. Nós temos aqui, por assim dizer, 2 grandes blocos de pensamentos. Um começa no verso 2 e vai até o verso 4, e o outro fica o verso 5 sozinho lá, isolado, e eu vou pensar no verso 5 num segundo momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você notar aqui esse primeiro bloco, que vai do verso 2 até o verso 4, em comparação com o verso 5, você vai ver que os versos 2 até o verso 4 estão falando de muitas nações. Então, você pega aqui o finalzinho do verso 2, diz, para ele afluirão todos os povos. Você pega o verso 3, diz, irão muitas nações. Você pega o verso 4 e diz, ele julgará entre os povos. Então, os versos 2, 3 e 4 estão falando de povos e nações. Quando eu pego aqui o verso de número 3, no meio do verso 3, é mais para o começo, né? Mas faz de conta. Certo? No comecinho do verso 3, assim um pouquinho para frente, diz aqui, vinde e subamos ao monte do Senhor. Se você pegar o verso 5, você vai dizer que tem de novo a palavra vinde, vinde, ó casa de Jacó. Se você voltar lá no verso 3, você vai ver que tem a palavra andemos, andemos pelas suas veredas. Se você for no verso 5, nós temos, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, nós temos um vinde e um andemos nos 2 blocos. Temos um voltado para todas as nações e outro voltado para a casa de Jacó. Nós temos um andemos voltado para todas as nações e um andemos voltado para a casa de Jacó. Então, agora, com esse pensamento, nós vamos olhar aqui esses 2 blocos aqui desse texto. Então, o primeiro bloco começa no verso 2 e vai até o verso número 4. Então, o verso 2 começa dizendo que vai acontecer nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Então, qual é a visão que Isaías quer colocar na minha mente, na sua mente? Ele está querendo dizer assim, olha, sabe lá onde fica Jerusalém, você sabe lá onde fica o Monte Sião, você sabe que no Monte Sião tem o templo. Pois é, esse monte, o Monte Sião, ele vai crescer, 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 e vai ficar maior do que todos os montes. Certo? É isso que ele está dizendo aqui, vai acontecer isso. E ele continua dizendo que as nações vão lá para o monte do Senhor, verso 3, irão à casa do Deus de Jacó, e elas vão para lá porque elas querem aprender de Deus, que Deus ensine os caminhos, etc, etc, que a gente está colocando aqui. E no finalzinho do verso 3 ele diz, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E como consequência disso, ou seja, de Deus agir e os montes e o Sião ser elevado e as nações forem para lá, acontece aquilo que está no verso 4, aquele complemento que também está lá em Miqueias, a ideia de que Deus vai implantar a paz de uma tal maneira que as nações vão converter as suas armas de guerra em instrumentos de trabalho. Tá? Ok? É claro que eu e você aqui não pensamos em espada e lança quando nós pensamos em guerra, tá bom? Certo? Vamos lembrar que Isaías está falando do tempo dele. No tempo dele, o exército de cá se aprontava todinho, o exército de lá se aprontava todinho, um exército olhava o outro, cada um com as suas fantasias bonitas, né? Ia lá, alguém dava o grito, ai! Aí corria um contra o outro assim, ia com lança, com espada, morria 1.000, 2.000, 5.000, certo? Ok, hoje a guerra não é mais assim, hoje nós pensamos de outra maneira, mas naquele tempo era desse jeito. Isaías está dizendo, olha, não vão mais aprender a guerra. O povo vai sentar, cada um, Miqueias acrescenta, né? Cada um debaixo da sua figueira, debaixo da sua videira, vão ficar lá numa boa, ninguém vai perturbar ninguém.
todo mundo vai ficar no seu canto, todo mundo vai saber o que tem que fazer. Muito bem. Então, nós aqui estamos diante de um texto, e esse texto, eu e você temos que olhar e pensar. Será que aquilo que Isaías está falando eu tenho que interpretar de forma literal ou figurada? O que é uma interpretação literal? Interpretação literal é eu dizer, olha, vai acontecer do jeitinho que nem está escrito aqui. Ou seja, o monte Sião vai se elevar, as nações vão para lá, certo? Vão converter suas espadas, vão converter suas lanças, etc, etc. Essa é uma interpretação literal. Outra interpretação é a interpretação figurada, ou seja, que eu digo, olha, não vai acontecer do jeitinho que nem está escrito aqui, mas vai acontecer a ideia que está escrito aqui. Tá? Então, como é que a gente fica? Bom, sinceramente, eu tenho a minha opinião e vou dar a minha opinião. É a melhor opinião? Não sei se é a melhor opinião. Você pode ouvir outra opinião e dizer assim, eu discordo totalmente do pastor Hugo. Ok, certo? Às vezes a gente diverge em termos de interpretação. Eu vou falar o que eu penso desse texto aqui. Quando a Bíblia coloca que todas as nações virão, a casa do Senhor, todas afluirão para o Deus de Israel, etc, etc, etc. Eu penso que a Bíblia está falando da pessoa de Jesus Cristo. Vamos olhar um texto lá do Novo Testamento. Vamos para o capítulo João, né? João, não perde Isaías não, esquece Isaías não. É só para a gente pensar um pouquinho. João, certo? Capítulo 4. João, capítulo 4. Você sabe que João, capítulo 4, está falando sobre a questão da mulher samaritana, né? E aquelas coisas todas, certo? E a partir do verso 19, Jesus começa, há uma evolução no diálogo, né? Jesus acabou de falar para aquela mulher que ela devia buscar o esposo dela para eles conversarem, e aquela mulher disse que não tinha marido, e Jesus disse, é verdade, você já teve 5 maridos, mas o que está com você agora não é teu marido, certo? E aí, daí para frente, a gente está pegando o diálogo exatamente aí, verso 19. Então, João capítulo 4, verso 19. Nós vamos ler até o verso de número 22. João, capítulo 4, verso 19 até o verso de número 22. Vamos ler todos juntos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Até o verso 22. Jesus está dialogando com aquela mulher e a pergunta é em que monte a gente deve adorar. Qual o monte da adoração? É o monte que está em Samaria ou o monte que está em Jerusalém? Qual o monte da adoração? Qual a resposta de Jesus? Qual dos dois montes? Nenhum dos dois. Jesus está contrapondo a profecia de Isaías de que o povo viria para o monte lá, não, Jesus está indicando que a coisa vai mudar de figura. Porque Deus não está procurando quem adora no monte. Deus está procurando quem adora, o que diz aqui? Em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores. Não era uma questão de local, era uma questão de reconhecimento. E olha só o finalzinho do verso 22, Jesus diz com todas as letras, a salvação vem dos judeus. Ou seja, aquilo que Isaías colocou de forma figurada, Jesus está falando com todas as letras. Isaías disse, olha, vai chegar o dia em que as nações e os povos virão ao Deus de Jacó, adorarão ao Senhor, procurarão aprender do Senhor. E Jesus está dizendo, olha, é verdade. Isaías falou era verdade, porque a salvação vem dos judeus. As pessoas virão para conversar e para se render e para se entregar a um judeu. Sabe por quê? Porque Jesus era judeu. Era mesmo. E a Bíblia coloca isso.
A salvação vem dos judeus. Vamos voltar lá para Isaías. Então, nós lemos aí capítulo 2, verso 1 até o verso 5, verso 2 até o verso 4, está falando sobre as nações. Não sei se você prestou atenção aqui no que foi lido logo que nós começamos o nosso culto. Nós começamos o culto aqui, o presbítero Laércio leu juntamente com todos nós, Apocalipse capítulo 7, né? Vocês lembram o que diz o verso 9? Vamos ler na Bíblia, certo? Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Vamos lá, não perde Isaías, por favor, não perde Isaías. Então, Apocalipse 7, verso 9. Espera um pouquinho que minha Bíblia também tem Apocalipse. Eu saí de casa, espera tantinho. Apocalipse 7, 3, 4, vamos, Gulino, rápido. 7, verso 9. Então, foi o versículo que nós lemos. Vamos reler todos juntos. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Isso é um culto, gente. O povo está lá cultuando. Eles estão no templo de Deus. Olha só, lá na frente, se você olhar o verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, aonde? No seu santuário. Eles estão lá num templo, num santuário. Aí continua dizendo aqui, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo foi o antecessor do templo. Nós estamos falando aqui de templo, nós estamos falando aqui de santuário, nós estamos falando aqui de lugar onde Deus é adorado. Quando Isaías fala do Monte Sião, quando fala de Jerusalém, ele falou da realidade que ele conhecia. Ele não podia entender a coisa como eu e você conseguimos ver hoje. Ele não tinha o livro de Apocalipse, tá bom, gente? Nós temos, ele não tinha. Então, nós olhamos para trás. Isaías olhava para frente. E ele só conseguia olhar isso, que o único jeito das nações se renderem a Deus é vir aprender no templo, é se já chegar a Deus, é procurar o povo de Deus. No verso 9, que nós acabamos de reler, notem que aí fala sobre uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aquela mesma ideia que está lá em Isaías. A ideia de que as nações virão, os povos virão, e Deus vai fazer isso. Se você notou também nesse capítulo 9, você vai ver que esse capítulo 9, nos versos 16 e 17, também dá promessas semelhantes às promessas lá de Isaías. Olha só, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O que significa isso? Final do sofrimento, final da guerra. Quando Isaías fez a profecia dele, o que afligiu o coração dele, de um lado, era o pecado do povo, e a gente já falou sobre isso várias vezes e vai voltar a falar. E de outro lado, eram as nações que estavam guerreando contra o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então, Isaías, quando coloca isso, ele está dizendo, olha, a gente vai vir uma época de paz. Quem vai fazer isso? Deus vai fazer isso. Aliás, você lembra lá em Miqueias diz assim, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Ou seja, ele diz assim, olha, isso vai acontecer porque Deus disse que vai. E ponto. Isso já começou a acontecer com Cristo. Através de Cristo, povos, todas as línguas, todas as nações se achegaram e adoraram o judeu, sim, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro homem. Vamos voltar lá para Isaías. Bom, nós lemos aí muitas nações, muitos povos. Nós lemos aí também, verso 3, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, ou seja, olhando um ponto de vista do Novo Testamento, vamos a Cristo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Se você recorda um pouquinho da história do Velho Testamento, e aqui nós não vamos fazer um resumo da história do Velho Testamento, mas faz de conta que eu estou resumindo a coisa, eu estou dizendo o seguinte,
que as nações que estavam em volta do povo de Judá, do povo judeu, dos israelitas, etc., as nações que estavam em volta sempre serviram de laço para aquele povo, ou seja, sempre serviram de armadilha. Eles sempre estavam brigando, e os profetas sempre falando contra a questão das nações que estavam ao redor, porque essas nações estavam desviando o coração do povo. Essas nações estavam levando o povo de Israel a adorar os ídolos. Vocês vão ver isso aí acontecendo várias vezes. Aqui nós vamos ver isso aqui acontecer em Isaías também. Isaías vai falar sobre isso muitas vezes. Ou seja, aquela ideia de que, olha, as nações, elas só fazem o mal. Nós temos que ficar longe desse povo. Nós temos que ficar aqui só com a gente. Porque o povo de fora, eles só trazem o mal. E traziam, e é verdade. Mas aqui nós vemos exatamente o contrário acontecendo. Isaías dizendo, olha, Deus vai mudar essa história. Ao invés do povo vir aqui fazer o mal, eles vão vir aqui aprender de Deus para aprender a fazer o bem. Eles vão vir aqui para aprender a lei de Deus, para poder deixar de fazer guerra, deixar de procurar o mal do outro e procurar o bem do outro. Deus vai fazer isso. Quando esse texto diz aqui, andemos pelas suas veredas, ele está dizendo, olha, Deus vai fazer com que as nações, os povos, as tribos, as línguas, etc., Deus vai fazer com que essas pessoas procurem seguir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Isso é verdade. Deus está fazendo isso, Deus fez isso e está fazendo isso. Cada pessoa que entrega a sua vida a Cristo começa a fazer as coisas assim, começa a deixar o seu caminho errado e começar a andar no caminho certo. Quem esteve hoje aqui na escola dominical ouviu o testemunho da Niceia sobre a pregação que ela ouviu quando se converteu, certo? Dando para o lado de cá e deixando de andar para o lado errado, o lado do pecado e se voltando para o lado correto. Deus faz isso. Deus transforma a vida das pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam falar a mesma coisa aqui. Então, alguns de vocês sabem alguma coisa da minha história, eu tive a oportunidade de contar algumas vezes, né? Eu não vou contar toda a minha história também, isso aqui não é biografia, né? Mas alguns de vocês devem lembrar, que eu já compartilhei, que uma semana antes de eu entregar minha vida a Cristo, eu estava num bar bebendo muito, na frente da igreja presbiteriana, certo? Eu nem sabia que era igreja, gente, porque eu nunca entrei em igreja de crente. Eu não sabia como é que era uma igreja de crente. Igreja, eu só conhecia igreja católica. Então, a igreja católica é um templo bonito, todo suntuoso e tudo mais na vida. Era um prédio, certo? Como é que eu ia saber que aquilo lá era uma igreja? Sabia que aquilo lá era igreja? Como é que eu ia saber um negócio desse? Certo? Mas eu sabia onde era o bar, tenho a certeza. Eu sabia onde era o bar, certo? Eu sabia o que era beber, eu sabia todas aquelas coisas. Mas pela graça de Deus, Deus atuou na minha vida e isso daí mudou completamente. Isso daí é Deus quem faz através de Cristo, Deus quem faz através da ação do Espírito Santo. E é isso que as nações iam entender. E é isso que Isaías está colocando, ele está dizendo, olha, Deus fez isso, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer com que as nações parem de ser perturbação para Israel e aprendam que Israel está ali para ser bênção. E as nações vão dizer, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pela sua vereda, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías estava querendo que a gente vislumbrasse isso. Não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo. Isaías está colocando isso de outra maneira. Ele está dizendo, olha, as nações têm que entender que eles estão adorando ídolos. Certo? O salmista diz, deuses das nações não passam de ídolos, nós, porém, adoraremos ao Senhor. Então, os deuses das nações eram ídolos. E Isaías está dizendo, olha, as nações vão ter que entender isso um dia. E Deus vai fazer isso acontecer. E Deus, de fato, fez, através de Cristo. E eu e você podemos aprender isso. Muito bem, conversamos aqui sobre o verso 2 até o verso 4, mas ficou sozinho aqui, órfão, solitário, tadinho no seu cantinho, né, chorando. O verso 5, eu queria que nós relêssemos Isaías 2,
o verso de número 5. Vamos ler todos juntos Isaías 2, reler, capítulo 2, verso 5. Vamos reler. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Muito bem. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, tá bom? Por mais que a gente ache isso bonito, capítulo e versículo é uma maravilha. A Bíblia não foi escrita assim. O negócio de divisão por capítulo e versículo foi uma invenção relativamente nova, lá para o ano 500, 600, qualquer coisa assim, né? Mas é uma coisa recente, tá? Então, não tinha esse negócio de capítulo e versículo como eu e você olhamos aqui. Muito menos essa divisão que às vezes a sociedade bíblica coloca na minha Bíblia e na sua Bíblia. Ela pega do verso 1 até o verso 5, coloca uma divisão, do verso 6 para frente coloca outra divisão e a gente acha bonito isso, fica mais fácil a gente conversar, legal. Eu estava olhando aqui esse texto em alguns comentários e alguns comentaristas pegam o verso 5 e juntam com o texto de baixo, porque o verso 5 está falando sobre a casa de Jacó, e a partir do verso 6 vai falar sobre a casa de Jacó. Olha o verso 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, e por aí vai. Então, esse verso 5 pode estar ligado ao verso 6. Certamente, quando Isaías escreveu, tudo era uma coisa só. Mas eu acho que para efeito de pensamento, divisão de pensamento, a colocação que a Sociedade Bíblica do Brasil fez é mais interessante. O verso 5 com a parte de cima. Por quê? Por aquilo que a gente já comentou. O verso 3 tem um vinde, tem um andemos. O verso 5 também tem um vinde e também tem um andemos. Nós já conversamos que do verso 2 até o verso 4, Isaías está falando com todas as nações, todos os povos. Mas no verso 5, ele não está falando com todas as nações, todos os povos, ele está falando especificamente com quem? O texto diz aqui, com a casa de Jacó. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ok, Isaías era judeu, escreveu para a casa de Jacó, a casa de Israel, o povo de Israel, e de novo eu tenho que olhar esse contexto e pensar, muito bem, Isaías estava pensando naquele povo. Mas eu também tenho que olhar esse texto e pensar o que Deus tem para falar para mim e para você. Porque quando Isaías muda o foco do verso 2 ao 4 fala para as nações, no verso 5 fala para a casa de Jacó, ele está dizendo, olha, aqui antes eu estava falando com todo mundo, agora eu estou falando com o povo de Deus. Agora eu estou falando com o povo de Deus. As nações vão ter que vir aqui no monte do Senhor e aprender a lei do Senhor, e elas vão ter que tomar decisões diante daquilo que elas vão aprender diante da lei do Senhor. Mas nós, povo de Deus, o que nós vamos fazer? E é exatamente isso que está nesse verso 5. Vinde, ó povo de Deus, e andemos na luz do Senhor. Eu e você somos povo de Deus. As nações, as tribos, os povos estão aí fora. Muitas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Muitas. Muitas pessoas que estão seguindo outros deuses, que estão indo para o inferno, porque a gente não tem alternativa B. Ok? Muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma família, aquela família estava vindo da igreja católica, e eles queriam saber onde ficava o purgatório. Certo? É uma boa pergunta, certo? Se você já foi para o católico, você sabe que essa é uma pergunta importante para você responder. Então, nós começamos a ler na Bíblia. Ele disse assim, olha, vamos ler esse texto aqui. Aí nós lemos aquele texto que falava sobre as duas portas. Uma porta larga, que leva à perdição, uma porta estreita. Aí nós fomos lendo outro texto, outro texto, outro texto, outro texto. E aí eu perguntei para aquela família, disse assim, olha, vocês notaram aqui o que tem assim de comum entre esses vários textos? Eles dizem, só fala de duas alternativas, né? Ou é lá ou é cá, ou é a porta larga ou a porta estreita. Você vai para o seio de Abraão ou você vai para o inferno. Ou seja, não tem terceiro caminho. Entre o céu e o inferno, de acordo com a parábola que está lá em Lucas, só tem um grande abismo. Quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. Ou seja, acabou. Acabou. É céu ou é inferno, não tem outra. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Então as pessoas lá fora, elas precisam vir ao Monte Sião, elas precisam vir a Cristo, elas precisam vir seu Deus verdadeiro, porque se elas não conhecerem o Deus verdadeiro, elas estão perdidas. Elas estão perdidas.
E quando Isaías coloca aqui nesse verso 5, ele está dizendo: olha a casa de Jacó, olha povo de Deus, olha povo de Israel, olha a igreja. Vocês têm que ser o exemplo. Vocês têm que ser o exemplo, porque vocês é que vão fazer o povo entender que em Sião a salvação, que em Jesus a salvação. Vocês é que vão fazer. Andemos na luz do Senhor. Eu fico muito preocupado quando eu leio lá no Evangelho de João, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. A pessoa só fica preocupada. Não é bem, eu fico até contente, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Que bom, Jesus é a luz do mundo, ufa, que ótimo. Aí Jesus vai lá no Sermão do Monte e diz assim: vós sois a luz do mundo. Não, pera, volta, esquece. Você é a luz do mundo, eu não. Você é a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Não. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, a luz de Cristo brilha através de mim, através de você. Nós somos o corpo de Cristo. Nossos pés é que vão andar até onde estão as nações perdidas. As nossas mãos é que vão entregar a mensagem da salvação na mão dessa pessoa. A nossa boca é que vai falar. Nós somos o corpo de Cristo. Através de nós, Cristo realiza a sua obra. Andemos na luz do Senhor. Eu e você somos exemplo e as pessoas estão olhando a minha vida, a sua vida. Tenha certeza disso. As pessoas estão olhando para mim e para você. E eu e você precisamos mostrar que Cristo é o Salvador através das nossas vidas, com as nossas palavras também. Mas, gente, falar é fácil. A vida fala mais alto. Vocês conhecem aquela frasezinha bonitinha que diz assim: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Certo? Então, quer dizer, falar e não fazer é nada. Eu e você somos exemplo. Por isso que Isaías coloca aqui: povo de Deus, vamos andar na luz do Senhor. As pessoas lá fora estão dependendo disso. Vós sois a luz do mundo. Onde quer que eu e você estejamos, lá nós somos a luz do mundo. Deus nos colocou em lugares diferentes, em famílias diferentes. Deus nos colocou em empregos diferentes. Para lá nós temos a luz do mundo. Deus vai fazer com que a nossa luz brilhe. Sabe, eu tenho certeza absoluta que agora que nós estamos aqui nessa iluminação toda é maravilhoso. Mas se faltasse energia elétrica, nós tivéssemos só uma luz de uma velinha aqui, nós íamos fazer o culto à luz de velas e ia continuar do mesmo jeito. E essa luzinha aqui ia servir para a gente enxergar. Ia enxergar muito? Não, ia enxergar bem pouquinho, tudo bem, certo? Ia servir só para o pregador, maravilha. Talvez você não seja isso tudo. Talvez você seja a luz de uma velhinha, entende? Aquela bonitinha, velhinha de aniversário, que está uma para você, certo? Aquela velhinha de um aniversário com aquela chaminha assim, entendeu? Mas você é luz. Você é luz. E Deus vai usar você, Deus vai usar a mim para ser luz e para atrair as outras nações e povos a Cristo. Por isso que Isaías diz: vinde, você que é povo de Deus, entenda que para as outras nações virem a Cristo depende de você. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías, quando falou isso, o povo não quis ouvir. A gente vai olhar a sequência aqui, verso 6, a Isaías já vai falar um monte contra o povo. Como eu falei, é a outra descida da montanha russa. Nós vamos agora lá para baixo. Ok. Eu e você? É assim. Querendo ou não, eu e você estamos sabendo. Né? Se há coisa que preocupa a minha pessoa é quando eu fico sabendo de alguma coisa que é, vamos dizer assim, vamos usar a palavra redundante, né? Preocupante, ou seja, alguma coisa assim, cara, isso aí pode dar errado. Porque a partir do momento que eu sei que aquilo pode dar errado, e eu não fizer nada, der errado, eu vou dizer, caramba, deu errado. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu sabia que ia dar errado, eu não fiz nada. Você está sabendo agora. Deus está falando para mim e para você: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
Deus está dizendo, olha, as outras nações estão dependendo de você, de mim. As outras nações estão precisando ouvir falar de Cristo, entender que em Cristo há salvação, e você que já é salvo, precisa mostrar na sua vida, com a sua vida, que você anda na luz do Senhor. Que a luz de Cristo brilhe através de você e as outras pessoas vão ver isso, vão ser atraídas a Cristo. Eu não sei como Deus faz isso, tá, gente? Esse é um dos mistérios de Deus, como é que Deus aplica a palavra dele na vida das pessoas. Eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Deus faz. Às vezes nós queremos entender como. Deus não satisfaz a nossa curiosidade. Deus só faz. Deus faz porque Ele pode, porque Ele tem todo o poder, e como disse Jesus, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele disse isso antes de falar, ide por todo mundo, porque dependia dessa toda a autoridade. Então eu e você vamos, baseados na autoridade de Jesus, compartilhar a salvação que há em Cristo. Através das nossas palavras, sim, através das nossas vidas. Temos na luz do Senhor. Ok. Isaías capítulo 2, versos 1 até o verso 5. Aqui nesse trecho que começa uma outra sequência de profecias de Isaías, nós encontramos dois blocos de ensinamentos. Um voltado para as nações. As nações iam ser atraídas para o Deus de Jacó, atraídas para adorar ao verdadeiro Deus. Iam ser atraídas através da lei, através da ação do próprio Deus. Isso aí aconteceu em Cristo. Mas nós vemos também no finalzinho, verso 5, que há uma outra exortação para o povo de Deus, dizendo, olha, vocês vão ser o exemplo. Andem na luz do Senhor, para que as outras nações possam ver, se aproximar do Senhor, se aproximar de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.